Ponto muito comum aqui no chat, Rodrigo, você falou sobre a questão da posse de bola, né? O que a Noruega esperava que pudesse ter hoje, principalmente no primeiro tempo, foi diferente. Muita gente falando sobre isso, que a Inglaterra mostrou a incompetência do Brasil para ganhar da Noruega e fazendo referência à posse de bola. Você concorda com isso? A Inglaterra mostrou essa incompetência do Brasil também? Eu acho que o time que é mais técnico tem que assumir o jogo. Eu acho que até tem formas de jogar diferentes. O Brasil podia eventualmente ter ganho com aquele jeito italiano lá do Ancelotti, desmontou mesmo só no segundo tempo. Mas eu acho importante quando um time que é o time que tem os melhores jogadores, é o caso da Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra hoje tem melhores jogadores do que o Brasil, inclusive, pelo menos no meio de campo, se a gente contar os jogadores do meio de campo, as laterais são melhores também. Em outras posições, zagueiros e pontas, a gente até é melhor do que a Inglaterra, mas o centroavante deles é melhor. Então, eles assumiram o jogo. Concordo com o PVC de que não conseguiam criar tanto, né? Estavam com dificuldade para criar com a Noruega fechada, mas assumiram o jogo. E eu acho que, no final das contas, isso cria um volume maior. Eles estavam com uma conclusão. Até sair, ele está em vantagem, de fato, a Inglaterra, ela tinha bem mais conclusões a gol. Eu acho que ela tem 7 arremates no gol, enquanto a Noruega tem 3 ali. A Noruega consegue ter um bom momento na hora que ela sobe um pouco a pressão, cria um volume sobre a Inglaterra. Agora, eu queria só aproveitar para dar uma informação, porque eu não sei que horas vai começar a coletiva, então eu vou aproveitar para dar a informação. Tem um lance polêmico no gol do Bellingham, primeiro. Isso, falaremos sobre ele, mas pode falar, pode dar a informação. Eu vou aproveitar só para, de repente, aparece o técnico aqui, eu já dei a informação. Tem um lance polêmico porque tem uma discussão de uma imagem que a bola teria batido no cabo quando é chutada no tiro de meta do goleiro norueguês. Ela cai numa trajetória que demonstra ali que aparentemente ela bateu no cabo. A FIFA diz, né? A FIFA diz não, é a informação que tem, a informação de background é que o sensor da bola não acusou o toque. Por isso que não foi paralisado o jogo, que teria que ser paralisado e virar a bola ao chão da Noruega pela consulta que eu fiz aqui com a ESAR. Então, eu vi que o técnico Solbakken, né, estava muito revoltado. Então, com certeza, quando ele chegar aqui na coletiva, é provável que tenhamos reclamações, não só desse lance quanto de outros, porque ele estava bem irritado em volta do campo. Mas a explicação nas internas é essa, de que depois a FIFA até botou oficialmente, tá como FIFA Media ali, eles colocaram oficialmente. Agora eu estou até lendo aqui que eles colocaram a informação de que o sensor da bola não acusou, por causa disso, que não foi paralisada o lance que cai no pé do inglês, ele arma o contra-ataque, vai acabar no pé do Bellingham e ele faz o gol. Vamos até falar sobre esse lance, ótimo você trazer essa informação, Rodrigo. A gente tem inclusive um vídeo gravado pela Ana Paula Oliveira para falar exatamente sobre este lance. Podemos ouvi-la? Gol da Inglaterra no duelo pelas quartas de final, Noruega versus Inglaterra. Essa bola toca no fio da Spider Cameron, ou câmera Spider. É interessante, né? Porque os ingleses comemoraram o gol e os noruegueses reclamaram que essa bola teria tocado. Então vamos lá, de acordo com a regra 9, bola em jogo e fora de jogo, se essa bola toca em algo que é considerado corpo estranho ou uma interferência externa, que seria o caso, o jogo deveria ser reiniciado com bola ao chão e o gol anulado. Porém, eu tenho a informação de que o gol foi checado e que essa bola não toca no fio. Por isso que o gol foi validado pela equipe de arbitragem deste grande duelo. E aí, você acha que tocou ou não tocou? Eu trouxe para vocês aqui a explicação do texto da regra. Na prática, coincide com o que você colocou agora, né, Rodrigo? Inclusive do que a FIFA considera, que não houve o sensor, pelo menos, não acusou o toque da bola. De toque na bola, é isso. Pelo sensor, não acusou no gráfico o toque. Se a gente lembrar, teve uma vez que tocou lá no microfio do atacante belga e anulou um gol por causa desse toque. Dessa vez o sensor não acusou, por isso que não foi paralisado o jogo. Obrigado, Ana Paula Oliveira. PVC chamou, vai lá, PVC. Não, é só que eu acho que essas questões de arbitragem na Copa do Mundo, elas evidenciam uma coisa que a gente tem que melhorar no Brasil.
que é o respeito pela decisão. Porque eu vejo a bola bater no fio, mas eu estou certo e o sensor está errado? Não, evidente não. O sensor está certo e eu estou errado. Eu posso desconfiar do sensor? Eu posso até desconfiar, mas, cara, o futebol desde 1863, aliás, depois, porque no início não tinha nem árbitro, escolheu que tem alguém que vai decidir o que está acontecendo. A gente tem a tecnologia, a gente tem o hábito, a gente continua desconfiando de tudo. Então, assim, do ponto de vista do espírito esportivo, que é o espírito do nascimento da regra do futebol há 160 anos, o árbitro decidiu que não bateu, o sensor não disse que bateu, é gol da Inglaterra. Renan, e na hora até assistíamos ao jogo aqui na redação, a gente até reparou que os jogadores da Noruega não reclamaram imediatamente, né? Levou um certo tempo ali. A sensação que deu, você até comentou assim, bom, se tivesse batido, os jogadores em campo teriam notado. Foi a sua observação. Sim. Isso que a FIFA diz, que o sensor não acusou pelo menos o toque da bola no cabo, reforça essa sua impressão? E aí depois, pelo que a gente percebeu ali, chegou alguma informação para os jogadores e começou a reclamação. Foi isso que eu... Inclusive todos nós que estávamos aqui na redação assistindo o jogo juntos, né? Ninguém pela televisão teve a impressão que a bola bateu. E foi o que eu pensei, porque nenhum jogador da Inglaterra na hora do lance reclamou. Porque também a bola teria, se bate de fato no cabo, ela perderia a velocidade ou mudaria a trajetória dela. Ninguém reclamou. Depois, quando sai o gol, que pelo menos a impressão que a gente tem pelas imagens da TV, né, Rodrigo? Você que estava aí no estádio, talvez em algum momento na imagem, como a gente não viu, você tenha visto alguma coisa. Mas só após o gol, que daí o goleiro reclama, né? Reclama mais o goleiro. A gente vê o Nilan, a gente vê o treinador também reclamando bastante, mas na hora, no momento do jogo, quando a bola cai no pé do jogador da Inglaterra ali pela lateral, mais ou menos no meio do campo, e o lance segue, ninguém reclama, ninguém para no lance para reclamar, né? Então, essa foi a impressão que a gente teve. E olhando pela televisão, também não tive a impressão que a bola bateu ali ou raspou simplesmente ali no cabo que sustenta a câmera ali. E aqui no chat o Fabrício Brandão diz, gente, por favor, se tem um sensor na bola e não acusou, não tocou, ponto final. É por essas e outras que nenhuma regra da FIFA pega no Brasil. Agora, a gente assiste a uma Copa do Mundo, Casão, com mudança de regras, né? Uma delas, inclusive, levou à anulação do gol do Hagen, né? Porque o Haaland, na cobrança do escanteio, o Haaland empurra o jogador inglês, o escanteio não tinha sido cobrado. Pela regra anterior, o gol valeria porque a bola não estava em jogo. Com a mudança da regra, o gol foi anulado e volta a cobrança de escanteio. Então, isso é que a gente percebe já de uma mudança, por exemplo, de uma regra com impacto no jogo de hoje e que será aplicada também no futebol brasileiro daqui para frente, Casão. Aqui no Brasil, aí aí vamos ver, né? Vai ficar. Aí vamos ver, né? Vamos ver como vai ficar no Brasil. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Porque assim, a jogada, quando eu vi a jogada, eu falei, eu fiquei observando, eu acho que aconteceram as duas coisas. Teve o movimento de empurrão do Haaland, que é muito claro, teve o movimento de empurrão, mas teve também o jogador se jogando para trás, né, acentuando a queda. Ali, assim, o juiz poderia dar, ele não deu o gol, deu falta. Ok. Mas se ele dá o gol, eu também acho que seria ok. Porque aconteceram as duas coisas. O Haaland fez o movimento, mas não dá, é impossível em qualquer tipo de replay, câmera lenta ou com a bola com uma velocidade normal, tal, você determinar o tamanho do impacto que tem. Você vê o movimento, né? O movimento do Haaland, assim. E você vê o jogador quase se jogando com as duas pernas para cima e caindo de costa. Então, eu acho que as duas coisas, se ele apitasse, para mim, na minha opinião, seria normal. Anulou, eu achei que mudou a regra, tudo bem. Eu acho que não ia ser. Olha como o jogador pula com as duas pernas para cima, tá vendo? Isso daí parece. Cara, isso daí é nocaute de peso pesado. É um soco no queixo do Muhammad Ali no George Foreman e ele cai com as duas pernas para cima. O empurrão do Haaland não tiraria as duas pernas do jogador da Inglaterra do chão, né? Então teve a queda acentuada, mas teve o movimento de empurrão também.
É isso aí, ó. Um dos grandes duelos do boxe dos anos 70, Muhammad Ali contra George Foreman. O Casão que já falou de basquete, agora também de boxe, tudo pode ser aplicado à Copa do Mundo. E temos a imagem que o Rodrigo citou da FIFA, podemos colocar na tela, sobre o sensor lá. Olha, ele está na tela. Essa imagem que você citou, Rodrigo? Está mutado. Sim, Eudes, essa é a imagem que mostra que eles falam aí que não teve o pico de batimento cardíaco na bola, né? O que eles citam, porque dá essa... como se fosse um batimento cardíaco mesmo na hora que tem um toquezinho na bola, eles dizem que não tocou. Agora a bola cai de uma forma estranhíssima, no meio da trajetória cai. Dá uma sensação de que muda um pouco a trajetória da bola. Mas é incrível como os jogadores dentro do campo não têm essa percepção, né, na hora de que pegou em alguma coisa lá e mudou a trajetória, mudou a velocidade da bola. Isso que para mim me surpreende mais. Para mim a regra que mais mudou e tem mudado a rota dos jogos é a da parada para hidratação, da tal da parada para hidratação, Eudes. Inclusive no primeiro tempo hoje. Né? Porque agora o jogo de futebol não são 2 tempos, são quartos. Né? 4 quartos. 4 quartos. O primeiro quarto, a Inglaterra se impõe, domina o jogo, pouca chance de gol, mas domina o jogo. E a partir da mudança, e a gente comentou aqui, a partir da parada para hidratação, que a Noruega volta de uma forma diferente, com uma postura diferente, a partir da conversa com o treinador, e aí sim consegue ali avançar mais as suas linhas, marcar mais lá no campo do adversário e consegue fazer o primeiro gol, né? Para mim tem sido muito claro isso, essa mudança de rumo no jogo a partir das paradas para hidratação. Rapidinho, PVC, mais uma meta batida, 1000 likes, meta batida, vamos para mais. Muito obrigado, inscreva-se no canal do All Sport no YouTube, deixe seu like e vote também na enquete em quem será o adversário da Inglaterra, Argentina ou Suíça. Então, por favor, vote na enquete, PVC. Não, eu acho assim, mudou mesmo. A parada tem mudado. Mudou o jogo Brasil e Escócia, por exemplo, que a Escócia teve um gol no lado do Brasil, lá foi para a técnica, mudou o jogo, a Escócia voltou melhor. Hoje também aconteceu isso. Mas mesmo assim, depois da parada, você vai pensar assim, depois do gol da Noruega, teve a bola do Sørloth. O Sørloth era para fazer o segundo gol. Ou ele dava a bola no Haaland, o Haaland saía na cara do Pickford, ou ele fazia o gol. Ele conseguiu perder a jogada dos dois jeitos. Depois, no segundo tempo, teve a bola na trave. Então, assim, teve muita possibilidade de um jogo. Foi um jogo aberto, foi um jogo para os dois lados. Ficou meio aleatório, né, PVC? Mais para o final do jogo, né? Muita transição de um lado para o outro, muita gente aberta. Né? Exato. A Inglaterra tinha o controle do jogo, mas não tinha o controle das chances de gol. Então, a Noruega podia ter definido o jogo. Acho que a Inglaterra é mais time que a Noruega. E também é importante pensar que os dois grandes jogadores da Noruega, o Haaland, nasceu em Leeds e o Odegaard construiu a sua melhor fase da carreira jogando em Londres, né, no Arsenal. E outra coisa, a gente às vezes não percebe essa história, como a história vem mudando há muito tempo. São 7 vitórias da Inglaterra e 2 na Noruega em 100 anos de história do futebol. Mas nos últimos 45, são 2 vitórias para cada lado e 3 empates. A partir da primeira vitória da Noruega sobre a Inglaterra, que foi em 1981, o confronto é completamente equilibrado. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Casão, para você, na sua opinião, essa parada para a hidratação, o Renan já falou sobre isso, e temos visto, né, este comportamento na Copa do Mundo, inclusive com levantamentos indicando mudança de postura, em tese, na maior parte dos casos, do time que está em inferioridade quando ocorre a parada e, em boa parte dos casos, esse time volta mais forte. Você não viveu isso, assim como o Renan, vocês não tiveram essa parada para hidratação sistematicamente nos jogos, né? Mas pela sua experiência, que impacto isso efetivamente pode ter e de que maneira isso muda a dinâmica das partidas, já que ocorre inclusive nos 2 tempos do jogo? Você não jogou, Casão? Paulista de 94 já não tinha parada técnica do Eduardo José Pará? Não tinha. 95 tinha. Sim. Eu pensei jogando
Travou o Casão um pouco, tá com o áudio, problema no seu áudio, Casão. Só para a gente restabelecer o contato da forma devida, vê se tem alguma... Podemos chamar de novo o Casão? Para a gente tá travada aqui a imagem. Ainda não, Casão, daqui a pouquinho, Casão. Realmente sua imagem travou, o áudio também, diga, PVC. Não, é só a brincadeira que eu tava fazendo com o Casão. O Casão jogou o Campeonato Paulista em 94, né? Jogou no Flamengo em 93, voltou pro Corinthians em 94. Em 95 tinha parada técnica no Campeonato Paulista, chamaram de parada técnica. É uma brincadeira que eu faço, né? O Eduardo José Pará era um gênio. Nossa, ele inventou a parada técnica. Eu nunca gostei disso. Nunca gostei disso. E o que me incomoda mais é que a parada técnica aqui claramente é pela televisão. É comercial, então é comercial. A parada não devia chamar parada comercial. Exato. Porque são 4 tempos e muda o jogo meio aleatório, porque não para sempre aos 24. Na maior parte das vezes para aos 24. Mas no caso de Brasil e Escócia, o Brasil teve um gol anulado, parou o jogo. Voltou um jogo diferente. Quem é que decide quando para? Rodrigo, como que você avalia essa questão